aqui de volta, mais uma live do Corujal. E hoje teremos uma convidada super especial. O nome dela é Paula e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre a importância, né, da capacitação na carreira. Eu não vou dar muitos detalhes, eu vou deixar que ela se apresente. E eu vou me apresentar de novo para quem ainda não está acostumado ou quem ainda não me viu. Bom, meu nome é Beatriz Amato, eu sou da Universidade de São Francisco, do campus Bragança Paulista, e estou cursando o 7º semestre de Pedagogia. Ela entrou. Nós estamos de recesso na universidade, tivemos 2 semanas de aula online, mas para que a gente não tivesse mais prejuízos no calendário acadêmico, a faculdade então entrou com esse recesso e esperamos voltar no dia 13. Eu tenho muita fé de que tudo vai dar certo, que tudo vai se encaminhar muito bem. Nesses dias de recesso, nós aqui da equipe do Corujal estamos preparando conteúdos, trazendo convidados para que a gente aproveite também esse tempo para estudar e melhorar, né, nossa visão, ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, né? Uma das missões do Corujal é apresentar o mundo infinito da educação, que na universidade ele é passado pra gente de forma bem pequenininha, porque não tem tempo mesmo de mostrar tudo. Então, fiquem de olhos, nós vamos trazer convidados, especialistas, alunos. Fiquem com a gente durante o recesso e aproveitem que nós estamos preparando um conteúdo, um material de muita qualidade para nós mesmos. Bom, só para lembrar, a minha câmera fica num lugar, eu ouço nesse lugar, mas eu fico aqui no celular para ir olhando os comentários, pra gente fazer uma live bem dinâmica. Bom, agora a gente estaria em aula, então vamos aproveitar este momento em que a gente já está acostumado a ficar sentadinho na sala, né, para quem estuda de noite, e participar com a gente. Já nós teremos a nossa convidada, como eu disse, o nome dela é Paula. E nós vamos conversar um pouco, bater um papo, ampliar um pouco a nossa visão sobre o que é a atuação na área da pedagogia e sobre a capacitação. A capacitação durante a profissão ela é muito importante porque ela vai ampliando nossos horizontes e nos deixando sempre atualizados, né? Como eu disse, a educação ela é muito ampla, então é muito importante que a gente estude muito, mas mais do que estudar, quando a gente se forma, a gente às vezes escolhe uma área de atuação. Independente da área, a gente tem sempre coisas novas e estamos sempre nos atualizando. Então, é muito importante e de extrema necessidade que a gente se mantenha atualizado. Na semana passada, nós do 7º semestre, que temos aula com a Ana Cláudia, ela nos passou um texto de um exemplo no Guarujá, onde o apoio da coordenação e o apoio da própria prefeitura Guarujá, desculpem, é uma cidade aqui no litoral sul do estado de São Paulo, e falava sobre a importância da capacitação, mas mais do que isso, como a equipe gestora da escola foi determinante para que os professores se incentivassem a fazer essas capacitações. Vale falar também que o estudante de pedagogia, ao se formar, ele não precisa necessariamente atuar na sala de aula ou na gestão escolar ou administração escolar, né? Depende do termo, mas é a mesma coisa, gestão e administração escolar. São pelo menos 9 áreas de atuação, então é bem interessante. Na aula também nós tivemos a oportunidade de falar sobre o orientador educacional. Ele tem uma visão... Convida ela, por favor. Ele tem uma visão diferente do coordenador.
Ele tá lá na escola para atender os alunos como forma de para orientar mesmo, não necessariamente. Estamos tentando contato com a Paula. Vamos ver se foi. Aqui não tá aparecendo. Oi, Beatriz. Oi, Paula. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Também. Tudo jóia? Tudo jóia. Paula, seja bem-vinda ao nosso espaço do Corujal. Estamos muito felizes em te receber. Eu que agradeço o convite. Paula, se apresenta para o pessoal, por favor, e fala um pouquinho de você. Falo. Então, meu nome é Paula, a Ermelinda até falou Paula Alessandra, né? Paula Alessandra de Oliveira. Eu sou psicóloga, né? Só que antes da psicologia, eu fiz... Na minha época tinha magistério ainda, então eu tenho uma pontinha na educação. Depois eu entrei na faculdade de educação, mas acabei fazendo só psicologia. Tá? Não dei continuidade nisso. Só que na época da faculdade, eu acabei dando aula, que como eu tinha magistério, na época dava para eu dar aula. Então, eu acabei dando... Eu dei aula para criança, mas eu vi que essa não era a minha praia. Que legal. Não era a minha praia justamente porque eu não sei essa coisa da sala, de você conseguir segurar uma sala, você tem que ter uma habilidade gigante e uma didática, uma estruturação, e esse não era meu perfil. Né? Eu era uma ótima assistente, mas era uma péssima professora. Não, mas é demais isso, né? De saber reconhecer os nossos pontos fracos e investir nos nossos pontos fortes. Eu acho isso fundamental. Só que até hoje eu continuo trabalhando um pouco com educação. Né? Não diretamente, né? Mas uma educação muito mais empresarial, porque durante a minha vida inteira, a minha carreira, meus 25 anos de carreira, eu trabalhei numa empresa onde eu era sócia, trabalhei com uma parte de desenvolvimento, treinamento, capacitação, principalmente de jovens, e depois eu fui com desenvolvimento de liderança. Então, legal, acabei trabalhando nessa parte. A educação, ela sempre, essa questão da capacitação, a questão da aprendizagem, tanto que o nome da minha empresa é Aprendizagem e Carreira, porque eu sempre achei isso a coisa fundamental. Tá? Então, o que mais? Paula, o que te levou a escolher essa profissão? Você já falou um pouquinho, poder entrar em mais detalhes? Então, o que fez eu levar, por incrível que pareça, eu tinha muita dúvida do que eu queria, sabe? Acho que quase como todos os jovens, né? Quando você vai escolher com 16, 17 anos, é difícil pra caramba. Eu queria fazer, imagina, prestei vestibular de arquitetura, fiz um ano de faculdade de física, fiz magistério e depois acabei na psicologia, né? Fui fazer orientação vocacional, mas teve uma frase que para mim foi super importante. Foi quando a minha mãe, né, ela vivia falando naquela época não existia celular, não existia nada disso. A minha mãe falou para mim: "Você fica tanto tempo no telefone dando conselhos para suas amigas, você não vai fazer psicologia, né?" E aí eu comecei a perceber que aquilo que a gente faz com mais naturalidade, aquilo que a gente faz com fluidez, esse é o nosso melhor. Né? E aí eu comecei a psicologia tinha tudo a ver comigo, porque eu podia ficar horas e horas conversando com as minhas amigas, horas e horas conversando, dando conselho ou recebendo conselho, pedindo. Essa troca era muito boa, que fazia com que eu escolhesse realmente a psicologia. Foi por isso que eu fiz um pouco da pedagogia, fiz um pouco da psicologia e enveredei muito mais para psico do que para pedagogo. Mas nunca deixei de lado a questão da aprendizagem, porque dentro da psico você tem muitos núcleos dentro de escolas, você tem muito núcleo de orientação, mas isso a gente está falando muito mais da escola mesmo, né? Mas a aprendizagem você faz a vida inteira e agora mais ainda. Então, eu nunca me afastei mesmo, porque eu sempre gostei do indivíduo, de trabalhar um a um.
mais do Sim. que até segurar uma sala. Então, você consegue fazer também, por exemplo, no coaching, você tem um trabalho muito forte de aprendizagem de outras questões, mas também é uma vertente da educação, né, que acaba sendo. A gente poderia falar que é um trabalho até de autoconhecimento, né? Sem Essa. dúvida. Não, é um trabalho de autoconhecimento. A psicologia, acho que ela tem como base essa questão do autoconhecimento, tá? Mas eu acho que quando a gente pensa um pouco no papel do pedagogo, eu acho que a gente tem um outro olhar, tá? Porque eu acho que o psicólogo, ele vai pensar um pouquinho muito mais como que ele estrutura, como que a pessoa está bem com a vida, sabe? Ele tem esse enfoque, né? Que eu não acho Sim. ruim, porque tanto que tem a psicopedagogia, tarari, tarará. Mas quando a gente pensa no papel da pedagogia nesse processo inteiro, eu acho que ela tem muito uma questão do como eu aprendo, como eu te ajudo a aprender as coisas, como eu ajudo a que você consiga absorver muito mais do mundo e a evoluir nesses passos. Que Que legal. são formas diferentes da gente olhar tanto a psicologia que você evolui como ser humano, mas pensando nas suas formas diferentes de pensar, e às vezes ela está muito mais ligada com a questão da psicologia, ela está muito mais ligada à dor, né? Que dor que você tem, que eu vou te ajudar a tirar essa dor. A pedagogia, ao Sim. contrário, ela tem um olhar muito mais. O que você vai aprender para reformular, para fazer? Que eu acho que a psicopedagogia, nessa hora, faz uma junção que eu acho fantástica, né? Que ela ajuda você a desbloquear e, ao mesmo tempo, a caminhar e evoluir muito mais, né? Nessa questão da aprendizagem. Não sei se eu te Que respondo. legal. Viajei, né? Respondeu. É, qual a sua rotina de trabalho? Putz, essa é Como mais que é? difícil. A minha rotina de trabalho, ela é. Eu acho que a minha rotina não é uma rotina de. Hoje em dia, ela não é uma rotina de um professor, tá? Que entra, sabe? Aham. Eu acho que tem algumas profissões, ou algumas. Dependendo de onde você trabalha, que você tem uma rotina muito mais estabelecida. Hoje, a minha rotina, eu trabalho muito mais sob demanda dos meus clientes, tá? Então, por Entendi. exemplo, hoje eu faço um trabalho de treinamento de uma organização que ela não tem, por exemplo, ela precisa aprender, as pessoas precisam aprender a dar feedback um para o outro, elas precisam entender um pouco mais a cultura organizacional, trabalhar um pouco mais com a liderança. Então, eu monto os treinamentos de acordo com a cultura daquela empresa, entendeu? Entendi. Então, eu tenho vários projetos nesse sentido. Ao mesmo tempo, eu tenho um atendimento de coaching. Então, eu tenho que preparar o atendimento daquele coach. Aí, eu tenho algumas empresas que eu trabalho na ajuda do RH. Aí, eu tenho que fazer um outro tipo de trabalho com os RHs. Então, dependendo eu não tenho uma rotina pré-estabelecida como um educador de sala, Entendi. tá? É, Eu monto uma estrutura paralela para isso. entendi. Você sabe dizer pra gente quais são as áreas de atuação de um professor pedagogo? Olha, pensando um pouquinho mais do mundo empresarial, tá? Eu vou sair um pouco da escola, porque eu acho que da escola é mais óbvio para vocês, certo? Ele, Certo. ele tem um caminho, mas você já sabe que ele pode ser coordenador, pode ser professor, pode caminhar para lá. Mas dentro das organizações, hoje, tem uma abertura muito grande no papel do pedagogo, tá? Por quê? Porque hoje, como o mundo está muito instável, ele está muito diferente, você não sabe, olha o que a gente está vivendo, né? Então, Pois é. a gente não tem uma estruturação muito certa. O pedagogo, ele tem uma função muito grande dentro das organizações de estruturar a aprendizagem para as pessoas, tá? Sim, Essa estruturação dessa aprendizagem, que eu acho que é através da didática, através das universidades corporativas, através dos treinamentos,
até através das plataformas de aprendizagem, que eu acho que sai um pouco da sala de aula para fazer, por exemplo, como você vai aprender, como é que eu vou te ensinar de uma forma orgânica, por exemplo, a, a mexer no celular, num aplicativo, por exemplo. Vamos supor que você vai fazer um aplicativo para a terceira idade, tá? Ou para qualquer outro segmento. Nessa hora, como é que o pedagogo, ele vai ajudar a entender como é que eu faço. Tem muitos pedagogos na área de UX. Não sei se você já conhece a área de UX. Não. A área de UX é, por exemplo, é o cara que vai fazer a interface, ele estuda o seu comportamento na hora que você vai usar o celular, usar algum aplicativo. Ai, que interessante. Para saber se a usabilidade dele é boa. Então, o pedagogo, nessa hora, por que ele vai fazer? Ele vai ajudar nessa captação dessa intuição do usuário. Entendeu? E aí, isso faz, por exemplo, se você tem uma vertente que é paralela a essa, você pode ir para essa carreira de UX, certo? Outra carreira que você pode ir, na estruturação das universidades corporativas, onde as empresas montam todo o conteúdo necessário. Por exemplo, você vai entrar no mercado automobilístico, tá? Você não sabe nada desse segmento. Então, dentro da empresa, existe para os novos funcionários, ou na área de tecnologia, para os novos funcionários, existe esse tipo de coisa, tá? Ele existe uma estruturação. O que você precisa aprender para você poder render melhor, para você poder exercer melhor. E aí, nessa hora, o pedagogo, ele entra forte nisso, tá? Que legal. Qual que é o perfil do profissional, assim, que o pedagogo tem que ter para estar nessa área empresarial? O que você acha? Eu acho que ele tem a primeira coisa, uma mente muito aberta. Sim, com certeza. A mente aberta para poder usar o conhecimento dele de didática, forma de aprendizagem, como o adulto aprende, toda essa forma para ele poder ser criativo para fazer com que o outro aprenda, não só a sala de aula. Eu acho que esse modelo entre o professor fala e a pessoa aprende mudou. Isso que a gente está fazendo é uma aula. Essa troca que a gente está tendo aqui é uma aula. Tá sendo mesmo. Porque a gente começa a falar algumas coisinhas super pequenas, né? E que isso faz despertar uma série de coisas que vai fazer com que você vá atrás, você vá buscar outra forma. Abre um pouco a mente. Mas você não vai deixar de ser o pedagogo. Porque a sua essência, ela está na aprendizagem, no auxílio da aprendizagem, no auxílio dar suporte para isso, entendeu? Só que não mais na frente da sala de aula. Eu acho que a hora que você começa a desapegar disso, por exemplo, você vai montar uma série de learnings para a empresa tal, ou até mesmo aí dentro da universidade, para que o aluno, de uma forma mais orgânica e menos carregada, menos pesada, consiga ir absorvendo as coisas de uma forma mais gostosa. Acho que esse é o papel do pedagogo. Olha, muito legal saber disso. O que mais? Nessa área ainda da concepção de pedagogia empresarial, você falou que o pedagogo precisa ser muito criativo. Isso. Eu lendo, né, um pouco para me preparar, né, para essa conversa, eu li também que o pedagogo precisa ter uma visão mais humanista e filosófica. Você concorda com isso ou você acha que isso é muito... Não, eu concordo. Eu concordo porque eu acho que a filosofia, ela não entra direto, sabe? Mas ela é sempre um pano de fundo, ela é como se fosse esse quadro aqui para a gente poder trabalhar. Então, a hora que você olha como é que o ser humano aprende, como é que o ser humano desenvolve, quais são as questões que ele tem lá dentro. Se ele não tem isso, fica muito difícil, fica robotizado a atuação do pedagogo. Sim. E aí ele não pode. Então, ele precisa, ao mesmo tempo, eu também acho que ele tem que ter uma visão de negócio.
Porque eu desenvolvo norma, se eu tô, aí eu vou falar do mundo empresarial, tá? Se eu desenvolvo Sim, alguma coisa, é para gerar algo, tá? É diferente da educação na escola, que ela vai desenvolver o ser humano de uma outra forma, na concepção dele mais aberta possível. Dentro das organizações, você pode, mas ela tem sempre um objetivo mais focado. Eu estou te desenvolvendo ou eu estou te ensinando para algo. E aí, nessa hora, é como se você fizesse assim: eu tenho uma filosofia de pano de fundo, mas eu tenho um alvo muito claro, entendi. que é levar ele um pouco lá para frente. Então, e é necessário, eu acho super necessário. Paula, vou ver se tem aqui o. Mais questões? Ó, alguns comentários. Tá. O Igor comentou: o pedagogo é um profissional essencial em várias áreas. Muito bom saber disso. Reforça ainda mais nossa escolha e desmistifica a ideia de que só pode trabalhar em escola crianças. É verdade, eu concordo. Exatamente, E desmistifica mesmo. até da ponta. Desculpa, pode falar. Não, pode falar, fala você. Não, eu queria já fazer uma outra pergunta para você. Pode fazer. Você atende, tem contato com professores que querem mudar de carreira? O que eles buscam? Realização, remuneração melhor, né? Pensando no profissional que está dentro da sala de aula e quer sair desse contexto. Olha, tem uma menina que trabalhou comigo que ela saiu desse contexto e ela virou X, tá? Que é para entender essa experiência do usuário. O que ela queria mesmo era sair desse mundo, né? Eu acho que tem Entendi. uma coisa, acho que tem uma coisa do reconhecimento que aqui no Brasil, infelizmente, o professor não é reconhecido, que eu acho que deveria, tá? Então, eu acho que a questão financeira, por mais que ela pode não ser o primeiro ponto, mas ela sempre é levada em consideração. Porque se tivesse em pé de igualdade com outras profissões, talvez não fosse um peso tão forte, tá? Mas eu vejo muita gente querendo sair desse papel de sala de aula, que é você trabalhar muitas vezes não só com a coisa do palco, sabe? Mas muito mais com estruturação, com percepção do indivíduo, com outras formas de aprendizagem que eu acho que o EAD, principalmente, não aqui só, não no Brasil em específico, mas lá fora, ele está muito desenvolvido, mas não na questão do professor via online, sabe? De você ter, por exemplo, jogos, TEDs, você tem uma série de estímulos que o pedagogo desenha esse complexo para você poder fazer uma aprendizagem melhor. E que eu acho que eu vejo muitos pedagogos indo para essa área, que eu acho que tem um espaço gigante. Mas é para ser criativo, para sair da forma padrão de aprendizagem. Sim, sim, é muito interessante mesmo essa parte de desenvolver jogos. Eu faço uma matéria online e aí toda unidade tem um jogo. A minha parte favorita da matéria é o jogo. Então. Eu acho muito legal. Eu não sabia que era desenvolvido por pedagogos, eu não tinha esse conhecimento. Eu acho que assim, não exclusivamente, tá? Mas eu acho que o pedagogo ele pode Sim, contribuir muito. Eu acho que ele devia estar muito mais presente. Porque eu acho que ele tem que sim, contribuir muito mais. E aí eu acho que a abertura da cabeça, tanto dos gestores das organizações, quanto da. A gente, uma vez, eu estava procurando muito tempo, a gente ficou procurando um pedagogo para realmente gerar valor na estrutura de aprendizagem. E às vezes os pedagogos que a gente olha só querem dar sala de aula, entendeu? entendi. E a gente precisa quebrar isso. Eu acho que ele pode, ele tem um conhecimento fantástico, né? E que pode ir para tantos lugares, né? Tantas coisas. Tem um mundo tão vasto. Nós temos realmente, nós temos matérias assim que no começo a gente fala, mas pra que eu tô estudando isso? Eu vou dar aula, não sei o quê, eu tinha que estar só na prática. Não, agora a gente está vendo como é importante, né, essa diversidade de conteúdos que nós aprendemos. Ô, Bia, tem uma coisa que eu acho que é interessante, que é assim, tem uma tendência no mundo agora
que como vai ter, principalmente dentro do mundo organizacional, tá? Aham. Tá muito aberto, tá muito aberto. Você não tem mais uma coisa. Antes a gente previa o que ia ser, o que ia acontecer no mundo, certo? Agora a gente não Certo. prevê mais, ninguém mais tem bolinha de cristal. E tem uma Não. tendência mundial que eles chamam de upskill e reskill, tá? É como você abre a nova aprendizagem para as pessoas. Então, como é que eu vou desenvolver em você novas coisas, novas características, sabe? Como é Sim. que você vai estar sempre capacitado? Mas não capacitado do how to do, sabe? Como você aprende uma coisa, como você aprende outra coisa. É muito mais de você entender o mundo, aprender aquilo, desaprender, aprender de novo, aprender de outra forma. Por quê? A velocidade das coisas está nessa movimentação. E aí o pedagogo vou fazer assim um papel gigante nisso, né? Fala um pouquinho mais pra gente disso, por favor. O que acontece? A nossa carga de treinamento dentro das organizações aqui no Brasil é Sim. 16 horas por ano, tá? Por funcionário. Tá. Lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, principalmente nas multinacionais, já são 16 horas por mês. Nossa, que diferença! Então, a forma, e aí a forma também de aprendizagem, por exemplo, o microlearning, que é você ensinar, como você trabalha o dia inteiro, você vai ter pequenas pílulazinhas de aprendizagem até você conseguir ter aquele todo. Então, tem uma outra forma de vir. Esse tipo de ressignificar e aprender e desaprender, a gente vai ter que fazer o tempo inteiro. E o pedagogo tem um papel fundamental nisso, muito importante. E ele tem que se Nossa, posicionar como, acho, protagonista dessa mudança. Não só para as escolas, que têm que trabalhar todas as novas competências, esse tipo de coisa, como para as empresas também, porque os adultos vão ter que aprender. Então, a sim. relevância do papel do pedagogo vai mudar, assim, escalonadamente. E vocês É, precisam assumir esse papel. nessa fase turbulenta, né, que nós estamos vivendo, a gente percebeu bastante, por exemplo, a dificuldade dos pedagogos com a tecnologia. Como os que sabem mais estão ensinando aos outros coisas como edição de vídeo, gerar podcast, editar uma imagem. E Eu daí acho que isso vai. já mostra um pouco, né? É. E aí, assim, se você pega o seu conteúdo de aprendizagem com a tecnologia, gente, você faz miséria. Né? Você Sim. faz um mundo. Eu estava lendo, alguém falou da questão de ter pedagogo roteirizando filmes no YouTube, de aprender. E é isso que Sim. vai acontecer, né? O tempo inteiro é isso que vai acontecer. Eu acho que vocês vão ter um papel muito grande de facilitar esse processo de aprendizagem do adulto, né? De todo mundo, não só da criança, como da minha mãe, que tem 70 e tantos anos, né? Nesse processo inteiro, para poder ajudar todo mundo a reaprender tudo. É. Né? Então, assim, não Seremos vai ter. valorizados. Então, mas vocês precisam sair da sala de aula. Entendeu? É. Ouviram, pessoal? Vamos ampliar nossas fronteiras. Exatamente. Desafiar as fronteiras. Falou tudo, Bia. Eu aqui, com esse blog, sou assim, um desafio diário para mim. Eu imagino. E você pode ensinar um monte de coisa. Até ensinar como que as pessoas desaprendem e aprendem. Como é que você desaprende e aprende? Não tenho ideia. Conta um pouquinho pra gente como que dá para fazer isso. Eu acho que o desaprender e aprender é como. Você gostava de matemática? Eu adorava matemática, eu não entendia nada, mas eu adorava. Era a minha meta era aprender matemática. Esse ano que eu fiz de física, o que ele me ajudou? Ele me ajudou a estudar movimentos. Tá? E quando você estuda movimentos, quando você estuda biologia, quando você estuda o movimento das coisas, quando você estuda matemática, você aprende algumas lógicas. E você fica no mundo, tudo é referencial, né? Ele não é estático. Quando você começa a aprender que existem novos referenciais,
você desaprende. Então, por exemplo, o referencial de antigamente era que nenhuma mulher poderia estar fazendo isso aqui que a gente está fazendo, tá? Mulher Sim, tinha que ficar em bem, casa no fogão. No máximo, podia dar em sala é. de aula, tá? Mas não podia sair e fazer outras coisas. O referencial de hoje é novo. Então, você desaprendeu aquele referencial, e usou um referencial novo. Se você começa a prestar atenção no que está em volta e começa a olhar os novos referenciais, as novas coisas que estão acontecendo, você percebe, opa, tem um padrão novo acontecendo. Eu não sou mais um professor para sala de aula, eu sou um professor para dar uma estruturação pedagógica. O que é isso? Eu ajudo a pessoa a aprender. Como é que eu ajudo? Fazendo a estruturação de um podcast, que eu sei que você vai absorver melhor. É um jogo que você vai num crescente, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Sei lá, numa conjunção de um game com podcast, com conversas com outras pessoas mais sêniores, sabe? Com mais júnior, com alguma... Você começa a criar novos referenciais. E isso é desaprender para aprender. Entendeu? E aí, Que legal. mas você tem que estar conectado muito com essa percepção dos padrões novos. Porque aí você consegue saber o que tá mudando. Senão, você vai ficar sempre naquele lá. Vai fixar em um mesmo, e esse vai ser pro resto da vida. E aí, minha filha, você vai ficar atrasado. Não, eu sou dessa linha aí que gosta de aprender e reaprender e nem sabia. Ó que louco. Então, é isso aí. Que fantástico, não é, Bia? É uma delícia. Toda hora você tá numa coisa nova, né? Toda hora você tá Às vezes eu saio pulando, gritando, olha o que eu aprendi, olha. Eu sou assim também. Cada coisa nova que eu falo, nossa, que legal, né? Tanto tecnologia, muita coisa, né? É muito bom, é muito bom. Isso não tem idade, né? Nossa, eu adoro. Então. Eu adoro aprender coisa nova. Às vezes eu tô assim, meio sem fazer nada, eu falo, o que eu vou aprender hoje? E sai em busca de alguma coisa assim. Então, mas como é que você escolhe essas coisas? Como é que você escolhe essas coisas, Bia? Eu gosto. Não sei. Às vezes eu tô assim. É legal. No momento agora eu faço parte de um grupo de pesquisa. E esse grupo de pesquisa tem me tirado muito da minha zona de conforto. Muito, assim. Então, a gente vai sempre, cada mês, pesquisando uma coisa nova. E assim, às vezes, do nada, eu falo, nossa, o que será que é isso? E às vezes eu tô lendo um livro, e aí vai de uma palavra, eu vou até o latim descobrir o que significa. Legal, né? Tô sempre tentando colocar no contexto atual. Perfeito. Eu acho que essa curiosidade, uma coisa, nessa hora, eu acho que assim, tem pessoas, eu brinco, tem pessoas que têm muita curiosidade, né? Sim, e tem gente que não tem curiosidade. E tudo bem, né? Eu acho que a gente tem que respeitar as diferenças. Só que quem não tem curiosidade, ou quem não tem essa curiosidade nata, que vai buscando, né? Tem que começar a olhar e perceber que eu acho que quando a gente pensa na capacitação do pedagogo, ou desse tempo que está sem fazer nada, o que você gosta? Né? O que você faz sem perceber e que você fica horas? Né? Como você escolhe? Porque é tão grande o mundo de escolhas, né? Eu não vou ser nunca especialista em pedagogia ou especialista em porque não é meu isso. Mas pode ser seu. Se for seu, como é que é? Por que veio isso, sabe? Começar a sentir, a hora que a gente começa a perceber e a sentir o que gosta, esse sempre é o norteador da nossa capacitação, sabe? Porque hoje o leque é muito grande. Se a gente não tem essa conexão com o que a gente sente na pele, sabe? A pele vai te falar, nossa, que legal, nossa, que máximo. Se você não sente isso no corpo, essa vibração, né? Você vai estudar, você vai fazer, tá bom, mais um curso, tá. E tica. Mais outro curso, aí você vai lá, tá, e tica. Você vai ticar 20 mil cursos que não vai fazer sentido nenhum. Não é, Bia? É verdade. Semana passada, eu tava... Começou com eu queria descobrir como limpar a panela. Sabe quando a panela fica muito feia por fora?
Aí eu descobri o bicarbonato com vinagre. Ah, Nossa, mas eu fiz tanta experiência, tanta, assim, só por querer entender o que acontecia, as reações químicas. então, e Sim, aí o que acontece? Você não precisou de um professor, você precisou de alguém que tivesse isso na internet, que tivesse é, colocado lá. exatamente. E aí você escolheu uma pessoa que tinha mais didática para você escolher qual era o vídeo. Fala aí. É, eu. É, Então, inconscientemente você acaba escolhendo. Porque se o cara é muito enrolado e não tem didática, você fala, ah, meu, esse cara é muito enrolado. Você joga fora, fica chato mesmo, é verdade. não é? E aí, nessa hora que o pedagogo pode ajudar muito nos vídeos. Porque ele vai falar, não, não fala assim que o cara não vai aprender. Não, não fala assim que tá confuso. Vamos roteirizar isso melhor. Para ficar mais É assim fácil para a pessoa mesmo. entender. É assim mesmo que a gente, tipo, aqui no blog, é assim que a gente produz mesmo. Não é? É, a gente tem, né, um roteiro. As meninas. Eu não sabia filmar, por exemplo, mas as meninas me ensinaram. E por aí vai. E daí vai. Ó, eu tenho uma pergunta aqui do Igor. Tá. Você acredita que as noções de pedagogia deveriam ser trabalhadas nos cursos como administração, gestão ou outras da área empresarial? Eu acho que poderia ter eletivas nesse sentido, tá? Letivas são aquelas que a gente pode escolher, né? É, que você pode escolher, porque como cada curso de hoje, cada curso tem uma vastidão de mundo muito grande. Então, por exemplo, se a gente pegar a administração você tem, vamos para marketing, é um ramo, vou para finanças, é outro. Então, dependendo de cada, até RH, dependendo do que você escolhe, eu acho que a pessoa ela pode escolher isso, né? Talvez, eu não sei se tão forte quanto. Porque a pedagogia, na questão da aprendizagem, quando você faz o curso de licenciatura, eu posso fazer administração e também fazer licenciatura. Quando você Sim, faz essa escolha, ela já está me dando esse suporte. Porque eu quero sim. trabalhar nessa área de educação, entendeu? A licenciatura, ela supre essa necessidade. O negócio é que se você for dar todas as aulas de todas as matérias que existem para cada curso, meu, você não se forma nunca. Tá. Olha, tem uma outra colega que colocou assim. Eu, como professora, estou sofrendo muito com a tecnologia nessa quarentena e aulas online, Uhum. mesmo conhecendo e sabendo usar essas ferramentas tecnológicas. Ela vai ter que quebrar esse paradigma. É um bom momento para ela quebrar internamente esse paradigma, porque eu acho que a tecnologia, mesmo você sofrer, talvez são pessoas que sintam falta da energia do indivíduo pertinho, sabe? De você poder, Muito. né? Eu acho que a gente tem, por exemplo, uma interação aqui que eu tenho que eu tenho que esperar você falar, você tem que me esperar falar. A gente tem que ter uma outra dinâmica de trabalho, né? Mas eu acho que ela vai ter que quebrar esse preconceito, né? E abrir a mente dela para as possibilidades que a tecnologia podem dar e podem suportá-la na aprendizagem, no trabalho dela mesmo, né? Eu acho que a hora que ultrapassar essa fase, acho que tem uma fase inicial, sabe? De Que coisa é chata. difícil, né? A gente digerir, cada aquele. Depois Exatamente. vai. Mas é que ela não tem mais alternativa. Sinto muito, coitada. Infelizmente, vai ter que superar isso. E ela, assim, do blog, ela é realmente assim, ela desponta no conhecimento tecnológico, sabe? Ela é que me salva. Toda Olha, dificuldade que eu tenho que correr para ela, para me então, ajudar. eu acho ótimo ela ter essa facilidade e ao mesmo tempo poder, ela dá para juntar as duas coisas. Se ela tem essa facilidade com tecnologia, gosta de tecnologia, como ela vai ser criativa para ensinar coisas para vocês através dela? Então, sei lá, se ela parar para pensar, por exemplo, vamos pensar na aula de amanhã, né?
Ela pode pôr um TED, pode fazer uma discussão, pode ao mesmo tempo criar salas paralelas, sabe? Pode ter trabalho em grupo, tem tanta coisa que dá para fazer, né? Eu acho que a gente está num momento de muita coisa, muita emoção, sabe? Tem o medo do Sim. coronavírus, eu acho que está todo mundo dentro de casa tendo que administrar limpeza, trabalho, tem que administrar gato, cachorro, papagaio, filho, né? E que para você conseguir fazer tudo isso, a ausência dos amigos, é muita emoção para administrar. Então, assim, se acalmar um Sim. pouquinho, mais uma semaninha, tenho certeza que vai vir um monte de criatividade na cabeça dela. Se ela tem essa facilidade. Não, mas ela faz umas aulas super diferentes. Olha Nossa, aí, ela é criativa demais, essa menina. ó que máxima. Vamos lá. Paula, eu te fazer mais uma pergunta. Vamos lá. O que nós, estudantes de pedagogia, podemos fazer para melhorar nossa capacitação profissional? Eu já falei um pouco, né? Mas Sim. eu separei três eixos, né? Que eu acho que é importante, três coisas que eu acho importante vocês fazerem, tá? A primeira, eu acho que é identificar o que gosta. Então, assim, se você gosta de sala de aula, o que que você vai fazer? Se você gosta de, por exemplo, de criança, né, de dar aula para criança, se você gosta de entender o que você gosta, eu acho fundamental para você ir buscar essa capacitação, tá? Eu acho que tem uma outra coisa. Essa obrigação de você. Eu acho que, eu não sei, aí é meu lado psicóloga, tá? Acho que você Uhum. tem que entender um pouco o seu momento, né? Você está conseguindo administrar as emoções dessa fase? Se você estiver conseguindo administrar a emoção dessa fase, dá para aprender coisas novas. Se você não tiver condições de cuidar desse momento, sabe? Tá muita emoção, se respeita. Fica bem. Porque o mais importante agora é você ficar bem. Ficou bem, Sim. beleza. Tô bem, então beleza, agora vamos lá. O que que eu gosto e quais os cursos que eu vou querer fazer? Tem uma diversidade gigante do online que dá para você poder fazer de graça. E que eu acho que Sim. hoje, no meio da faculdade, como vocês estão, eu acho que entender esse novo movimento do mundo para onde ele está indo, como ele está fazendo. Por exemplo, tem estudiosos lá fora que trazem uma visão do que vai ser, do como está a educação, essa coisa do upskill, reskill, microlearning, coisas, novas formas de olhar o mundo, porque aí vai ajudar a lidar com esta fase, né, que eu acho que é uma fase complexa e que eu acho que as pessoas têm que estar bem para isso, né? Não acho que tem que ficar na neura, na loucura do ter que se capacitar para isso, para aquilo outro e fazer um monte de curso que não tem nada a ver com a pessoa, né? Eu acho que você tem que se conectar primeiro para depois falar assim, tá bom, eu vou fazer um curso agora, vou lá olhar o que que Harvard está fazendo na educação online. Como é que as universidades, como é que as outras escolas infantis no mundo estão fazendo nesse momento, por exemplo? É uma forma de você aprender e se conectar já com esse novo. Porque está vindo um novo. Que novo é esse? Então, eu tenho muito receio das pessoas quererem aprender num momento onde está muito conturbado. Mas eu acho que quem está bem tem que fazer sim. Tá? E às vezes quem não tá, o que que ele faz? Às vezes se distrair também ajuda você a ficar melhorar. Então, quando você faz um curso, por exemplo, sei lá, vai fazer um curso nesses online da GV, da Harvard, ou até mesmo da universidade de vocês, na Universidade de São Francisco, dá uma olhadinha. O que que você pode abrir a mente? Né? O que que você pode fazer para abrir, para te deixar bem? Eu acho que qualquer coisa que faça você ficar melhor é uma capacitação. Não sei, eu não acredito que no caos, sabe? No caos a gente já está aprendendo que é lidar com o caos. Sim. Ajuda bastante, né? E se o curso vai te ajudar a se ocupar, para você não ficar desocupada, vai para um curso que tem a ver com você, tá? Não sei se mais alguma pergunta. É,
Eu me sinto tranquila em relação à situação, mas eu tô aproveitando para fazer curso de desenho. Eu amo desenhar, eu amo o mundo das artes. Uhum. E E aí, aí eu como é que você tô. junta a arte com a pedagogia? Então, eu tô tipo, aproveitando. Antes de eu entrar, minha primeira formação foi pela metade, que era de publicidade. Aí, antes de entrar na pedagogia, eu queria fazer artes visuais, para ser professora de arte. Uhum, Mas aí eu vi que eu queria pedagogia mesmo. uhum. Mas eu quero trabalhar no contexto informal. A partir. Não sei, eu gosto de desenho, eu gosto de arte. Eu acho que a escola mata a criatividade, sabe? A gente tem que impor tanta coisa à criança ali. E a gente está sempre matando a criatividade, a gente não deixa ela se expressar. Então, esse jeito de fazer os cursos também que eu estou fazendo de desenho e tal, é um jeito até de eu me preparar melhor para ensinar crianças. E não sei, foi Mas, o por meu jeito. exemplo, se a gente pensar agora nessa nova. Se você pensar que todo o conteúdo está no Google, tá? Vamos pensar, vamos fazer assim: todo o conteúdo está no Google. Você não precisa mais decorar qual foi o dia da independência do Brasil, tá bom? Você não precisa mais decorar a data, nada, que tá tudo lá, tá? Então você não Sim, precisa saber conectar as histórias. Você não precisa mais colocar. Olha a liberdade que dá para o pedagogo trabalhar com a criatividade das pessoas. sim, Você tem um conteúdo que você vai ter que saber relacionar. Você não vai precisar mais decorar. Na minha época, eu tinha que decorar. Era sofrimento puro, né? Conseguia decorar quem, eu conseguia decorar a história, mas não conseguia decorar quem, quando e onde, sabe? Eu falava assim: ai, Jesus, onde foi essa história? Era um sofrimento para mim. Hoje, a gente já não precisa mais isso, mas quando você conecta, por que aquele cara fez aquilo? O que levou o contexto histórico a acontecer tal guerra? O que acontece com tal coisa que impacta? Aí você começa a ver aí a gente volta para a física, né? Você começa a olhar os movimentos das coisas e você ensina para as crianças esse movimento. Olha que delícia! Olha que é, liberdade de você poder olhar tudo isso, né? Você não vai mais ensinar a criança a tirar a criatividade. Você vai estimular a criatividade dela. Olha que máximo, Bia. Não é? é o que eu pretendo, assim, é meu objetivo. Não importa como, em sala de aula, fora da sala de aula, mas incentivar sempre a criança a ter essa criatividade. Eu acho que a criatividade, ela não é só para fazer um trabalho manual ou um trabalho de arte. Eu acho que quando a gente tem criatividade, a gente consegue até se virar melhor na vida. A gente consegue pensar em mais opções e, não sei, amplia, né, o nosso leque. É a Eu minha tinha, opinião. eu tinha um cliente que ele tinha uma competência, né, dentro da empresa dele que chamava criatividade prática. Eu achava ótimo. Que a criatividade prática nada mais é do que você ter uma capacidade de elaborar um problema, olhar o problema, analisar o problema e solucionar ele da forma que for, sabe? Você pode Sim, fazer, pode usar arte, você pode usar alguma coisa que você aprendeu, metade você aprendeu com a sua prima, outra metade você aprendeu na escola, outra metade você viu na televisão, sei lá. Você junta um monte de coisa e você soluciona o problema, entendeu? Porque tá tudo aqui. Isso é muito bom. Isso faz muito bem para qualquer profissão, em qualquer hora, né? Não tem. é. Eu amo a criatividade prática, porque ela é aplicada, né? Ela não é só viajante. É, então, é o que eu tento. Bem legal, bem legal. O que mais, Bia? Paula, uma última pergunta não. Queria que você desse uma dica pra gente. Sim, você já falou um pouco, mas o que você sugere pra gente fazer assim, né, nesse momento? Vamos falar mais um pouquinho disso só para reforçar a mensagem. Tá. O que eu acho que vocês devem fazer neste momento, tá? Primeira coisa é ficar bem, tá? Sim, E achar o jeito para ficar bem. E o que é ficar bem? É pensar positivo, estar com a saúde inteira, sabe? Conseguir se relacionar, achar seu lugar dentro da sua casa. Porque às vezes a casa tem 15 mil pessoas. Qual é o seu lugar dentro dessa casa? Qual é o espaço que você tem para você? Eu acho que isso é step 1.
Você ter assim, realmente esse momento gostoso para ficar, tá? Depois disso, tá bom, como é que eu vou tornar o meu tempo útil para mim? Sim. Sabe? Porque às vezes a gente se coloca. Eu acho que é até bom, porque vocês são de uma geração que não tinha o ócio, né? Você tinha uma agenda completamente fechada. Então, assim, de manhã faz isso, à tarde faz aquilo, depois faz aquilo, depois faz aquilo, agora eu dormir. Final de semana tem a festa, já tem uma agenda sempre lotada, né? Como se você não tivesse essa liberdade para escolher a sua agenda, né? Agora é a hora de vocês tomarem posse dessa agenda e falar, tá bom, como é que eu posso, como é que eu vou me ocupar, né? Como é que eu vou ocupar coisas para mim? Sei lá, de manhã eu vou ajudar na casa, as 2 primeiras horas eu vou ajudar na casa, depois eu vou estudar o livro que eu gostaria de ler, que está na prateleira há tempos. Ah, vou assistir 3 aulas que estão lá disponíveis na faculdade e que eu não consegui assistir ainda, sabe? Você montar um roteirinho bonitinho, sabe? Fazer uma agendinha mesmo, pegar um papelzinho, escrever lá, ou colocar na agenda do celular, não tem problema. Mas você mesmo montar o seu dia, a sua rotina, isso dá uma sensação muito boa de produtividade, sabe? E essa Sim. sensação, porque você vai construindo o seu dia, né? Você pode não ter ele lotado, mas é você que constrói. Primeiro que te dá autonomia e depois ele te dá muito crescimento nesse sentido, sabe? Isso é muito legal, porque você no dia a dia do trabalho, hoje, quando vocês saírem da faculdade, não vai ter mais ninguém para fazer a agenda de vocês. Vocês, na verdade, vão ter uma demanda. Olha, preciso ser responsável pelo problema A, B, C e D. Ser responsável por isso, se vira aí. Se vocês trabalharem numa empresa, né? Como é que é esse se vira aí? Como é que você desenha essa agenda? Então, se vocês já começarem a fazer isso agora, vai ficar menos sofrido depois da hora que vocês se formarem, né? Porque vocês sofrem bastante com. Eu vejo, pelo menos, os jovens, de uma forma geral, sofrem bastante com essa mudança, sabe? É, uma coisa que eu tenho percebido entre, né, assim, a pessoal da faculdade em geral, é uma ansiedade muito grande por ter que ficar em casa, por não poder sair. Assim, é uma ansiedade que é muito Muito. grande, assim. Então, eu acho que assim, nessa hora. Você tem irmãos, Bia? Tenho, Então, são mais velhos. são mais velhos? E a sua mãe, Sim. quantos irmãos você tem? Eu tenho uma irmã que É, mora com a minha mãe. Eu sou casada, eu moro com meu marido. tá, E eu tenho um irmão que mora em São Paulo. tá. Mas você chegou a conviver com eles com mais intensidade? Muito, Então, muito. quando você tem irmãos, você tem uma intensidade que você tem que administrar, certo? Né? Correto. A gente tem que administrar. E isso faz parte de qualquer vida. Só que só não administra isso quem mora sozinho ou quem é filho único. Mas mesmo assim tem os pais juntos, ou mora sozinho numa outra cidade e tudo, mas já viveu isso. Então, a hora que a gente olha essa ansiedade do não poder fazer, né? A gente começa a dar um espaço para lidar com as frustrações de um outro lugar. Que primeiro que você não é único nisso. E eu acho que a hora que você olha, é uma frustração mesmo. Ponto. Ninguém vai poder sair. Ponto. Que eu faço com essa minha emoção? Como é que eu jogo ela um pouquinho mais para frente? Como é que eu respiro? Como é que eu fico calma? Como é que eu administro? Então, eu acho que tem uma coisa do aprender a lidar a conviver com essa frustração de não poder sair, sabe? De não poder fazer um monte de coisa, porque você vai ter que separar 1 metro quadrado com, sei lá, 3, 4 pessoas, seja lá quantas for, e que Sim, você não é, e que você tem que aprender a administrar. E aí, quando a gente fala de aprender a administrar, é respirar, pensar e depois agir, tá? Não acho que é uma coisa que a gente vai fazer diferente. Você tem que parar para pensar no que você vai fazer. Você tem que usar esse controle com você. Se você não usar esse controle, dá um problema. Você vai ter que aprender a se controlar, infelizmente.
Dado de Sim, realidade. Então, não adianta Eu brinco que as emoções, na verdade, o que elas são? As emoções é só um termômetro, sabe? Aquilo que você, aquela raiva, é um termômetro do seu sentimento, tá? Reconhece esse sentimento. Vai tomar um banho, vai para a varanda, vai para a janela, vai respirar. Está irritado? Vai dar irritação. Mas como é que você faz para, putz, reconhece? Reconheci, eu tenho que aprender a lidar com ela. Como é que você acha o seu jeito de se acalmar? É no banho? É na janela? É no livro? É na música? Seja ela qual for. Esse mecanismo de reconhecer, quanto mais rápido você reconhece a sua irritação antes, e esse seu incômodo antes, mais fácil você consegue lidar com ele, para não chegar no grau de um pânico, não chegar nesse limite tão grande, tá? Mais ou menos nessa linha. Fez sentido? fez sentido, sim. Olha, minha mãe está vendo a live. Mãe, eu te amo, estou com saudade. Ela é Paula também. Ela é Paula também? É. Ai, que ótimo. Ó, o nosso colega Igor comentou assim: nessa ideia, chega a ter um pouco a ideia pedagógica de acomodação e assimilação de Piaget. Verdade. Acho que você tem que assimilar a ideia e se acomodar, né? Não sei, não lembro. Perfeito, é isso mesmo. Exatamente Daí, isso. Uhum. bom, Paula, foi muito legal a conversa. Ai, que bom, Bia. Você viu? Valeu? Nossa, demais, 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 Ai, que demais. coisa Assim, eu boa. acho que vai, Feliz. Ó, já vai ganhei colocar até todo uma fã, mundo. Bia. Ó, ganhei uma fã, ó. Ganhou uma fã? Ganhei uma fã. Aê, a Milena! Você ganhou duas, porque agora eu também sou sua fã. Ah, pode, olha, pode ficar. Agora que você já tem meu Insta, pode ficar à vontade para bater papo comigo, tá? Eu adoro papo. Eba! Paula, quer deixar alguma mensagem final para a turma que está nos assistindo? Eu quero. Eu queria que vocês, pedagogos, tá? Saíssem da sala de aula, tá? Saíssem da sala de aula e colocassem o conteúdo de vocês em outras formas, sabe? Usassem a criatividade para colocar tudo isso, porque, meu, eu acho que é um conhecimento hoje que está muito guardadinho para a sala. E eu acho que ele precisa avançar o mundo, expandir para o mundo. Né? E eu acho que a gente poderia aprender muito mais se não fosse restrito ao papel do professor e o aluno, sabe? Eu acho que Ai, que legal. saia disso que a gente está precisando. Me Aprender senti mais. desafiada. Então vamos lá, Bia. Vou acompanhar o Corujal, quero ver o que você vai fazer de legal, o que vocês vão fazer de legal, hein? Quero aprender Olha, com vocês. vai dar certo. Vai dar certo. Olha, eu tô acreditando, tô apostando nisso. Minha cabeça não dá pra ver, né? Mas já tá saindo um monte de fumacinha aqui. Ai, que máximo. E se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Paula, muito obrigada de coração, em nome de toda a equipe. Eu que Foi agradeço. incrível nossa conversa. Com certeza vai animar muito aí a semana de todo mundo Ai, e abrir um pouco as nossas perspectivas de futuro. Maravilha, maravilha mesmo. Olha, olha, a Bianca Almeida também falou que é sua fã. Ixi, Paula, você ganhou um monte de fã hoje. Ai, que delícia! Bom, muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Foi querida. incrível. Obrigada. Incrível. Eu que agradeço a oportunidade, tá bom? Ó, Tá bom, muito obrigada. beijo pra todo Espero que mundo. você venha mais vezes. Tá bom, pode chamar que eu venho. Tá? Eva. Até Fechou. mais, Bia. Até. Muito obrigada. Imagina, tchau. Eu nunca só desligar aqui, tá beleza? Yes. Então tá bom. Um beijinho, tchau. Beijo. Tchau. Queridos e queridas do meu coração, que foi esse bate-papo? Coisa incrível. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu estou aqui, tipo, amei. Realmente, assim,
Foi uma conversa bem valiosa. Eu acho que a gente precisava, né, de um bate-papo assim nesse momento. Então, retomando, a pedagogia não é só sala de aula. Nesse momento, a melhor forma de capacitação. Saiu, mas eu voltei. Só para me despedir direito de vocês e continuar falando. Ó, pedagogia não é só sala de aula. Nessa época, a melhor forma de capacitação é primeiro ficar bem e cuidar dos seus sentimentos e de você. E se estiver bem, não faça todos os cursos que tiver por aí. Faça o que realmente vai te agradar e que agregue no ser humano que você pode ser e que você é. Nós conversamos com a Paula Alessandra de Oliveira, incrível psicóloga que atende na área de capacitação na educação mais para o contexto empresarial. Foi uma conversa incrível. E vamos sair da sala de aula, pedagogos. Nós podemos fazer muito pelo mundo. E não só dentro do contexto escolar, não só com as crianças. Então, vamos ampliar nossa visão, nossa mente. E é isso, essa semana tem muito mais. Fiquem de olho, mandem sugestões, dicas. Nós amamos ouvir vocês e queremos ouvir vocês. Interajam com a gente. Sou a Bia e essa semana aí eu volto pra gente bater mais um papo. Até a próxima. Beijo no coração, fiquem bem e quem puder, fique em casa.